Quero estar lendo em Mateus, capítulo 22, versículo 34 ao 40. Glória a Deus, a presença de Deus já se faz real. Essa presença poderosa, essa presença que nos constrange, essa presença que quebranta o nosso espírito, quebranta o nosso coração. As lágrimas que derramamos não são por acaso, é por causa da presença. A presença do Pai que paira no nosso meio e ministra aos nossos corações e ministra aos nossos ouvidos. Esteja com seu coração agora aberto a ouvir a palavra do Senhor. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Podeis vos assentar, igreja. Essa tarde eu fiquei a tarde toda pedindo ao Senhor, já tem a semana inteira pedindo ao Senhor: dê-me uma palavra a ser ministrada para a igreja, palavra que não volte vazia, mas que cause efeito nos corações e cause transformação. Se pegarmos toda a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, há registros de guerras, há registros de lutas, há registro até mesmo de lutas espirituais entre anjos e demônios, há registro de milagres e registros de amor, porque desse livro podemos tirar tudo, e acima de tudo, um romance inesquecível entre o noivo e a noiva, entre o esposo e a noiva, entre o cordeiro e a noiva, lavada, remida no sangue real. Desde os primeiros tempos podemos ver que havia um amor sem igual pelo Pai à humanidade. Desde Adão e Eva, quando eles lá no Jardim do Éden, podendo ter de tudo, escolheram pecar, ainda assim o Senhor podendo fulminar e recriar a raça humana, Ele decidiu dar uma nova oportunidade, dar uma nova chance. Quando lemos o povo em meio ao deserto, povo teimoso, povo duro, povo que não se atentava à voz do Criador, povo que queria apenas o seu próprio eu, se baseava em seus próprios quereres, não estava nem aí para o que o Pai fazia, eles estavam preocupados com o que eles queriam. Ainda assim o Senhor os amou, ainda assim o Senhor os encaminhou para a terra prometida, ainda assim o Senhor cumpriu as suas promessas. E vemos isso repetidas vezes. O povo vira e mexe, se arrependia, voltava e o Senhor os perdoava. Depois se esqueciam novamente do Pai e voltavam para suas velhas práticas pecaminosas, trocando o Senhor por deuses, trocando o Senhor por moedas, trocando o Senhor por altares de outros deuses. E essa prática se estendeu até os dias de hoje. Mesmo após a morte de Cristo ali na cruz, ela se estendeu. Ainda hoje temos a capacidade de trocar o Senhor por pequenas coisas do nosso cotidiano, que ao nosso ver tem mais valia do que tirar algum tempo para o Senhor, ou do que nos devotarmos ao Senhor. E é engraçado que as poucas vezes que decidimos a não nos entregar às velhas práticas pecaminosas, ou aos nossos quereres carnais, fazemos isso por medo e não por amor. Fazemos isso por medo do inferno, medo da punição divina do Senhor, medo do que Ele fará conosco, e muitas vezes por causa disso, decidimos não nos entregar ao pecado, sendo que a não entrega ao pecado deveria ser uma prática de amor ao Pai. Não, eu não vou me entregar, porque Deus muito me amou, porque Ele muito se entregou ao meu lugar,
porque Ele muito me entregou. Eu não posso praticar este mal ao meu Senhor. Eu não posso negociar este amor que Ele me deu. Eu não posso trocá-lo por meras coisas banais, que o mundo pode tirar de mim, que o ladrão pode me roubar, que a ferrugem pode corroer. Não posso trocar o meu Senhor por estas coisas, porque eu o amo. Ele se entregou a mim, e hoje eu me entrego a Ele. Ele foi louco o suficiente de morrer por mim. Hoje sou louco o suficiente de viver dia após dia para Ele. Romanos 5 vai dizer: nisto provou-se o amor de Deus, sendo nós ainda pecadores, banhados nas nossas práticas pecaminosas. Dos altos céus Ele olhou para nós e falou: eu vos amo. E entregou o seu Filho em nosso lugar para morrer por nós. Foi uma escolha dele por nós. Não foi uma escolha nossa por Ele. Ainda estávamos banhados em nossos pecados. Acreditávamos que conseguiríamos sozinhos vencer as lutas deste mundo. Acreditávamos que por nossas forças, pelo nosso próprio braço, seríamos capazes de resistir desde o início das nossas vidas até o fim. Mas Deus sabia que necessitávamos dEle. Deus sabia muito bem que era necessário uma salvação, uma esperança para a humanidade, uma nova aliança da qual firmaria em nossos corações. Como lá em Jeremias 31, 33 fala: eis que faço convosco uma nova aliança, não gravada em pedras, não gravada em papéis, não gravada em madeira, mas gravada nos vossos corações, imprimida em vossas mentes, uma aliança da qual vocês não poderão vos esquecer, uma aliança que registrará no seu peito o meu amor. E Ele nos amou com um amor sem igual. Esse amor nos alcançou há 2000 anos atrás, ou até mesmo mais. Não se sabe se os estudiosos estão certos em afirmar que são 2000 anos atrás. Mas não importa o tempo. O que importa é que atravessou-se o tempo, passaram-se céus e terra, passaram-se pessoas, passaram mártires, passaram homens cruéis, homens bons, e ainda assim a palavra de Deus nunca passou. Ela permaneceu fiel até os dias de hoje, e te alcançou, e me alcançou. E que poderia ser o mandamento maior, senão aquele que ensina a amar? E que poderia ser um maior mandamento, senão aquele que nos ensina a nos entregar aos outros como Cristo se entregou a nós. A prática do amor não é uma prática fácil. A prática do amor, ela requer dedicação, dia após dia, porque não é fácil amar. Não é fácil se entregar às pessoas que nos fazem o mal. É fácil muito bem eu olhar para o João e dizer eu o amo, porque todos os dias ele está ao meu lado, ele é meu confidente, é meu amigo. É fácil eu dizer eu amo o Tiago, porque dia após dia estamos frequentando a mesma casa, o mesmo culto, o mesmo lugar de adoração, e somos amigos um do outro. Mas é muito difícil eu dizer que amo alguém que me persegue. É muito difícil eu dizer que amo a um assassino, a um estrupador. Há pessoas piores do que isso. É muito difícil. E a prática, ela gera dia após dia, ela requer isso. O amor requer isso. E eu sigo um missionário que ele vive lá no Irã, do qual, através da vida dele, eu tenho aprendido muito sobre essa prática do amor. Prática nada fácil. Nada fácil. E eu trouxe algumas imagens que eu vou pedir para a Ariana estar apresentando aí. Algumas imagens até fortes, mas que gerou em meu coração um quebrantamento, uma dor. Me fez orar a noite inteira pensando: Pai, quão pecador eu sou. Eu não sei amar. Eu não sei amar, me ensine a amar. Essa mulher que vocês estão vendo ali é mais fácil de enxergar. Essa mulher, ela, por não negar a Cristo, por não negar ao Senhor, alguns homens do Irã pegaram ela, estruparam ela, colocaram ela dentro de um saco e jogaram dentro do esgoto.
E ela ficou lá por dias até encontrarem o corpo dela, só o cadáver morto. Eu peço que passa. Este jovem, isso é um pé de um jovem. Ele foi pego também por homens da religião do Irã. Amarraram ele em um toco e bateram nas pernas dele. E falaram para ele: vamos quebrar os seus pés, para que você nunca mais anuncie a palavra de Deus. E durante dias ele ficou amarrado, preso, porque ele simplesmente estava anunciando uma palavra de amor, uma palavra de esperança, uma palavra de salvação. Ele não estava matando a ninguém, ele não estava confrontando a ninguém, ele simplesmente estava confrontando os nossos pecados. E muitas vezes não nos atentamos a isso. A mídia jamais mostrará isso aos nossos olhos, a mídia não apresentará isso, mas há um povo que sofre por amor. E nós estamos muito bem acomodados, e até hoje não sabemos o que é amar, tampouco conhecemos o amor de Deus, porque Jesus ele vai falar que quem não ama, não conhece o Pai, porque o Pai ele é amor, o Pai ele é o próprio amor, ele é o próprio significado do amor. Esse jovem ele conseguiu escapar depois de uma semana preso, e ele foi se refugiar onde os missionários se encontravam. E o primeiro pedido dele ao missionário foi: por favor, trate minhas feridas, porque depois que elas estiverem curadas, eu quero voltar lá e pregar sobre o amor do Pai. Isso é amor, é se entregar para quem nos calunia, quem nos persegue. Eu quero que passe a imagem também. Essa foi a imagem que mais me chocou. E eu fico me perguntando: Pai, será que eu realmente te amo e teria essa mesma capacidade se eu fosse um pai? Essa é 2 crianças de 10 crianças que morreram num só dia, num atentado terrorista, de homens que entraram dentro da igreja, armados, cheios de dinamites no corpo, e estourou a bomba, e corpos e pedaços de corpos voaram para todos os lados. Essas 10 crianças eram de uma única mulher. Essa mulher se encontrava em frente à porta da igreja, e o missionário passou e perguntou: por que você está chorando? Ela falou: porque minhas 10 criancinhas morreram num atentado terrorista, por estes homens que não nos deixam pregar a palavra de amor. E eu perguntei para ela, o missionário dizendo, e perguntei: e sua fé como está? E ela falou: a minha fé está mais convicta do que nunca de que meu Deus vive e reina, e de que este amor se estende até mesmo a estes homens maus, que não nos deixam pregar essa palavra de salvação, que não nos deixam pregar essa palavra de amor, essa palavra de quebrantamento, essa palavra que causa em nós transformação. A minha fé permanece firme mais do que nunca, missionário. Pode ter certeza, tirem tudo de mim, os meus 10 filhinhos, mas não conseguem tirar de mim a fé e o amor que permanece pelo Pai. E eu sei que breve Ele virá e me encontrarei com Ele, novamente em glória. Será que realmente amamos? Será que realmente conseguimos repetir essas mesmas atitudes? O evangelho a nós brasileiros não é dessa forma, é muito mais calmo, é muito mais tranquilo, e louvamos a Deus por isso. Alguns são privilegiados, outros não. Nós somos privilegiados de estarmos na casa do Senhor e aqui adorarmos o nome dEle, por livre e espontânea vontade, sem medo do que vão dizer, sem medo do que vão nos acusar, ou sem medo de logo, pode tirar o slide, sem medo de que logo tentem algo contra nós. Temos a facilidade de adorar o nome dEle, enquanto lá fora as pessoas vira e mexe correm esse risco. E enquanto eu li os textos desse missionário a respeito dessas mesmas imagens, que vira e mexe ele está postando sobre mais e mais notícias, essa foi as menos piores que eu achei, para não escandalizar a igreja,
porque infelizmente nos encontramos com uma igreja frágil demais, uma igreja que não aguenta a verdade, uma noiva que não aguenta ser confrontada, um povo que se dói demais, porque alguém falou mal dele, porque alguém perseguiu ele, porque um irmão deu um mau testemunho contra ele, pronto. Não quero mais saber de Deus, não quero mais saber da casa do Senhor. Eu quero que isso choque o seu coração, porque isso chocou o meu, e me fez perceber o quão pecador eu sou, e que vergonha de cristão eu sou. Enquanto eu estava vendo aquelas imagens, eu larguei o celular de lado, e comecei a chorar. E eu chorava não por essa mulher, não por essas vidas que estão convictas de que Deus existe, mas eu chorava por aqueles que bateram nos pés daquele missionário, por aqueles que jogaram essa mulher no esgoto, por aqueles que estão hoje programando um atentado terrorista em alguma outra igreja do Senhor. Eu chorava por estes, pois a palavra foi exatamente para estes. A salvação se estende exatamente para estes homens, para estas mulheres, para estes que perseguem a casa do Senhor. A palavra de salvação é para eles. A noiva de Cristo luta dia após dia para eles, para alcançarmos essas vidas, estes homens. E muitas vezes somos tomados por raiva, por rancor, por ódio. Novamente o senso de justiça ataca o nosso coração e queremos assumir o posto de Deus e dizer: Pai, por que você não fulmina essas pessoas? Homens maus, homens cruéis, homens que não têm amor nenhum, são frios, são assassinos. Porque o Senhor nos tira logo deste mundo, não acaba com essa raça imunda. Esse foi o primeiro pensamento que eu tive. E, como se uma voz soasse ao meu coração, ele me disse: por que você se acha melhor do que eles? Lembre-se que para mim pecado não é pesado na balança, todos são medidos da mesma forma. E então meu coração doeu e eu falei: Pai, tão pecador quanto eles eu sou, porque como assassino eles matou os seus fiéis, e como com o mesmo pensamento assassino eu queria que o Senhor os tirasse dessa terra. Me perdoa, Senhor, me ajude dia após dia a gerar dentro de mim amor por essas vidas, amor por essas almas, que o Senhor me desperte nas madrugadas para orar exatamente por estes homens, homens maus, homens que levam ódio no coração, mas eu sei que meu Deus vive, e meu Deus transforma vidas, transforma corações, transforma qualquer tipo, Ele quebra barreiras e alcança corações inalcançáveis. Esse é o meu Senhor, esse é o meu Deus que gera amor nas vidas. Deus santo e poderoso. Eu estava lendo hoje em Amós 8:11, e uma palavra que tocou também ao meu coração, Amós 8:11, que diz assim: eis que virá tempos ou dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. A verdade é que essas mesmas almas que cometem tamanhas atrocidades, elas têm fome e sede da palavra de Deus. A verdade é que o mundo precisa ouvir essa palavra. As pessoas precisam de transformação, mas para que a transformação chegue até elas, é necessário que o amor chegue até elas. As pessoas precisam do amor, mas do amor não que o mundo oferece, mas do amor de Deus. Este sim causa transformação. As pessoas precisam ouvir do amor de Deus, mas para isso é necessário que alguém anuncie, para que elas ouçam. E para anunciar é necessário homens, mulheres, corajosos, dispostos a anunciar essa palavra de amor, a anunciar esse evangelho de salvação, a anunciar essa palavra que nos constrange,
essa palavra que transforma, essa palavra que quebranta, e quebranta até mesmo nós que estamos dentro da casa do Senhor, que vivemos 40 anos dentro da casa do Senhor, 10, 5 anos, não sei quanto tempo você tem de cristão, mas não importa, a verdade é que ainda não conhecemos esse amor, e é necessário conhecer o Deus das Escrituras, é necessário conhecer o Deus de amor, o Deus que recupera almas, o Deus que alcança vidas, o Deus que te alcança, o Deus que conversa com você no secreto, o Deus de Mateus 6,6, o Senhor das Escrituras, o Deus da glória, o príncipe da paz. É a este Senhor que precisamos conhecer, para que venhamos nos revestir do seu poder, para que venhamos portar-nos como noiva, Apocalipse 22 vai dizer, o Espírito diz vem, e a noiva diz vem. O que diz vem é a noiva. O que é noiva? Alguém comprometida a alguém, comprometida a um homem, a um noivo. E será que realmente estamos tão comprometidos assim? Me fez lembrar uma passagem que eu preguei em Cântico 6:10, há muito tempo atrás, que diz, quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, e formidável como um exército com bandeiras. Há 3 características bastante marcantes neste versículo, da qual eu anotei. Raiava como a luz da aurora, linda como a lua, e conquistadora como uma nação triunfante. Essas são as 3 maiores características da noiva. Por quê? Porque raiar como a luz do amanhecer. Porque a noite é tomada por escuridão. E os primeiros raios de sol, ele vai como se dissipando as trevas, tirando todo o mal, tirando aquele anoitecer e raiando sobre nós um novo dia, um novo amanhecer. Este é o maior papel da igreja, raiar como luz, raiar como tocha viva, raiar como luz que não se pode se esconder debaixo de uma cama ou debaixo de lençóis. Luz que raia em meio às trevas, que dissipa as trevas, dissipa o mal e prega o evangelho no meio dos escarnecedores. No meio das trevas somos luz do mundo, somos sal da terra. A noiva tem que exercer a função de luz, e por muito tempo temos deixado a nossa luz se apagar. No nosso meio, no nosso dia a dia, a luz do Senhor não tem raiado através de nós. E é onde entra a segunda parte, linda como a lua. A lua, ela não tem brilho próprio, a ciência assim afirma, porque ela reflete o brilho do sol. Quem é o sol da justiça, senão o nosso Senhor? Quem é a lua, senão nós, a noiva do Cordeiro, que devemos refletir o brilho do Senhor à humanidade perdida, a humanidade que se encontra totalmente perdida em seus pecados. E acima de tudo, conquistadora como uma nação triunfante. Somos conquistadores de territórios, derrubamos a bandeira do candomblé, derrubamos dia após dia bandeira do Irã, derrubamos a bandeira dessas falsas idolatrias, para erguer a bandeira de Cristo, a bandeira que carregamos do Evangelho da salvação, a bandeira da cruz, a marca da cruz, a marca que Cristo registrou em nós em Jeremias 31:33, como ele assim falou, um registro em nossas mentes, em nossos corações, para que jamais venhamos nos esquecer do feito dele por nós, do que ele realizou lá na cruz por nós. E essa palavra tem falado com todos os jovens e com todas as igrejas, dia após dia. Nas consagrações, temos visto a palavra do Senhor falar aos nossos ouvidos, a respeito da necessidade que temos de nos reerguer, da necessidade que temos de levantarmos como igreja e começarmos a trabalhar para a obra de Cristo, exercendo esse mandamento do amor, exercendo esse mandamento da salvação, exercendo o mandamento do Evangelho da paz, exercendo as santas e sagradas Escrituras. E há poucos dias, na sexta-feira,
Conversamos sobre muitas coisas e lemos em Jeremias 31. E assim como eu falei lá na igreja da Vila Viana, eu quero trazer para vocês uma palavra que Deus tem registrado também em meu coração. Que o amor dele foi tão grande para conosco, que se por um acaso ele tivesse permanecido morto, não teríamos nós esse privilégio de nos reconciliarmos com o Pai, dia após dia. Como a Águida falou, podemos até chegar a cair, mas o Senhor todos os dias estende a sua mão e nos levanta, porque Ele venceu a morte 3 dias depois, e registrou uma nova aliança com a sua igreja, uma nova aliança com o seu povo. E essa palavra, ela me lembra Salmos 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Eu quero dizer, depois de 3 dias dele ter vencido a morte, ele emergiu à glória e voltou para Nova Jerusalém. E eu imagino como se os anjos estivessem à porta, gritando para quem estivesse lá dentro: abram as portas, abram-se portais eternos para que entre o Rei da Glória. E lá de dentro gritava: quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? É o Deus que venceu a morte. 3 dias depois ele ressuscitou e registrou em nossos corações uma nova aliança de amor, uma nova aliança de refrigério para a alma, uma nova aliança de consolação, uma aliança com a sua noiva, da qual não se pode ser quebrada, não se pode ser arrancada. Tentem contra nós o que quiserem, mas nossa fé permanece mais firme do que nunca, porque maior é o nosso Deus, que registrou conosco uma aliança na cruz. Aleluia. Como podemos sequer pensar em algum dia viver sem esse amor? Como podemos sequer pensar um dia viver sem a palavra de Deus? Como sequer conseguimos às vezes pensar que por causa de alguns problemas devemos colocar o Senhor contra a parede? Após ver todas essas mensagens que o Senhor vem marcando no meu coração desde a época passada, desde o ano passado, eu venho pensando, por mais que para nós esteja difícil, existem pessoas que estão passando por situações piores do que a nossa. Existem pessoas que estão sofrendo muito mais do que nós. Pensamos que é difícil servir ao Senhor. Imagina para estes que estão sendo perseguidos. Não é fácil, quer onde estejamos, quer aqui no Brasil, quer lá no Irã, quer nos Estados Unidos, quer no continente europeu, asiático, americano, não importa. Aonde estivermos, nunca será fácil servir ao Senhor. Mas nunca devemos colocar o nosso Deus em questionamento do porquê nos ocorre algumas coisas, do porquê o nosso dia não foi tão bom quanto esperávamos, porque nossas programações do dia não deram certo, porque não se acertou as coisas do dia, porque o carro quebrou, porque a roda furou, ou porque de repente atacou um enxaqueca, uma dor de barriga, ou uma doença. Não devemos colocar nosso Deus em questionamento, porque o amor dele é tão grande, que até nessas pequenas coisas existe um significado de amor. Por mais que não enxerguemos, às vezes talvez o nosso pneu fura para que não ocorra um acidente lá na frente. Às vezes é necessário que sentimos alguma dor para que não tenhamos que sair para fora e algo nos ocorra. Nas pequenas coisas existe um significado do amor de Deus. Talvez aquela mulher que perdeu as suas 10 crianças poderia ter colocado seu Deus em questionamento. Deveria ter questionado: por que, Senhor? Por que eu perdi essas crianças? Eu vi também uma mensagem que ele tinha postado sobre um pai de família, só que a imagem era um conteúdo muito pesado que eu não quis trazer. Mas na frente de um pai de família, pegaram suas 2 meninas, pegaram a sua mulher e falaram: você nega o seu Deus?
Ele falou: não nego. E aí começaram a estrupar a criança menor na frente dele. E perguntavam: você nega o seu Deus? Irmãos, eu não estou me importando se você está se doendo por ouvir isso. Se você acha muito forte dizer isso no púlpito. Enquanto você acha forte isso ouvir no púlpito, lá fora tem coisas piores acontecendo. É melhor que você ouça aqui, para que o seu coração comece a se doer para as almas, para que Deus tire essa sua frieza pelas almas, este amor apático que você não tem pelas almas, para que você comece a sentir empatia e se colocar no lugar das almas que estão morrendo. É por isso que eu falo isso aqui. E na frente dele perguntavam: você nega o seu Deus? E depois foi para a sua outra criança, e depois para a sua mulher. E a sua mulher virou para ele e falou: não negue o Senhor, porque até aqui Ele tem sido bom demais para conosco. E não é por causa dessas tribulações que vamos negar o nosso Senhor. Será que nas situações destes, teríamos a capacidade de não negar ao Senhor? A realidade é que eu duvido que eu teria essa capacidade. E tenho pedido a Deus forças, para que se caso algum dia me encontre numa situação pior ou de forma semelhante, eu seja tão corajoso quanto eles. Porque é fácil fazermos a leitura bíblica, do qual até mesmo Daniel fez a leitura hoje aqui, do qual Paulo fala: essas tribulações momentâneas não é nada comparado à glória que Deus tem preparado para nós. É fácil, lemos isso como palavras encorajadoras, mas também não somos colocados em prova para que realmente venhamos a provar que confiamos nessa palavra, como eles são colocados todos os dias à prova, como este pai de família foi colocado à prova. E eu não desejo que isso chegue até nós. Eu não desejo que isso chegue ao Brasil, não desejo. Apesar de a religião muçulmana ter crescido mais de 1 milhão na última década, a realidade é que eu não quero que chegue até isso. Eu quero que o nosso Deus volte logo para buscar a sua noiva, porque a realidade é que Ele fala que se Ele não abreviasse os dias, até a sua noiva entraria em declínio espiritual, se esfriaria, deixaria de lado o Evangelho. A verdade é que os dias tendem a piorar, os dias tendem a ficar mais difíceis, mas devemos nos enraizar na palavra. Devemos dias após dias buscar o Deus das Escrituras. Devemos realmente produzir todos os dias em nós o amor pela palavra, o amor por Deus, o amor pelas santas e sagradas Escrituras e, acima de tudo, amor pelas almas, para que venhamos exercer a nossa função, exercer a função de ganhar almas. Eu tenho um testemunho que não é para a minha glória, mas durante esse tempo todo que eu comecei a pregar, eu venho falando ao Senhor: Senhor, eu não quero ser pregador de púlpitos, eu quero ser pregador de vidas, de almas, não somente em púlpitos, mas nas ruas, nas escolas. E aí, no ano passado, depois de procurar saber tanto do amor de Deus, chegou um momento que eu fiquei tão constrangido, percebendo que eu não estava cumprindo nem metade da função que eu deveria cumprir para o reino dos céus, que eu falei para o Senhor: Senhor, na minha próxima oportunidade, se o Senhor não me der almas, eu não volto a subir nos púlpitos, eu deixo de lado isso. Porque se não for para ganhar almas, não há sentido em ser cristão. Se em nós não geramos uma vontade de povoar o céu, não há sentido em ser cristão. Porque foi a ordenança do Senhor: ide fazer discípulos, ide pregai a palavra. E então dentro do meu quarto, quando de repente foi me ganhar uma oportunidade para pregar lá em Bonfinópolis, eu abri na palavra em que eu iria pregar naquele lugar, e em cima dela eu orei a noite inteira pedindo ao Senhor: dê-me nem que seja mais de uma alma. Se for apenas uma alma, ainda assim eu deixo de subir nos púlpitos, porque eu não quero apenas uma alma. Dê-me alma, Senhor. Dê-me alma, Senhor, através da palavra, porque não há sentido pregar sem que não ganhemos almas. Não há sentido anunciar o Evangelho se não temos essa compaixão por vidas. E o Senhor me levou àquele lugar, e eu ainda assim com medo do meu coração, eu falei: Senhor, é agora.
é agora ou nunca, é aqui que vai ser um divisor de águas na minha vida. Eu quero que o Senhor me dê almas. E depois da minha mensagem, para a honra e glória do Senhor, 3 almas aceitaram o Senhor naquele dia. Isso não é para minha glória, porque quem ganhou aquelas almas foi o Espírito Santo, que os convenceu da necessidade do Pai, convenceu os seus corações. Eu testemunho isso a vocês, porque eu cheguei a um ponto que eu já não aguentava mais ver tantas pessoas lá fora se doendo, se matando, se entregando por essa palavra tão convincente que é a palavra de Deus. E eu tão apático ao Evangelho, tão apático às almas, tão nem aí, subia nos púlpitos e deixava por isto mesmo. É necessário que começamos a nos doer no nosso íntimo. É necessário que essa dor venha tocar os nossos corações, que venhamos sair da casa do Senhor tomados por essa verdade. Meu Deus, quão crente inútil tenho sido eu, servo inútil tenho sido eu. Isso é o que eu tenho falado ao Senhor todos os dias, porque os dias estão se passando e a volta do Senhor está tão próxima quanto nunca. E a noiva do Cordeiro está dizendo: vem, mas a noiva é aqueles que estão comprometidos ao Evangelho. A noiva são aqueles que estão comprometidos às almas. A noiva são aqueles que estão comprometidas a Deus. Não se engane, pensando que está tudo normal. Não se engane, eu lhe peço, não se engane. Não deixe que o seu coração se engane. Você vindo todos os dias pensando que está bem, só vir à casa do Senhor. Quando você começar a se doer de joelhos ao chão, aí sim você será como uma noiva, ataviada e adornada para o seu esposo. Uma noiva comprometida ao seu Senhor. É verdade que nem todos têm o dom de pregar. Nem todos têm o dom de sair às ruas e falar com tamanha convicção e parar alguém na rua e começar a falar do Evangelho, como muitos aqui têm. Mas não deixe de exercer algo para Cristo. De alguma forma ou outra você é necessário. Se você não é capaz de chegar em alguém, peça a Deus. E se ainda não tem essa capacidade, ore. Ore, porque enquanto você não prega, a sua oração por outras vidas que estão pregando produz efeito. Produz efeito. Eu não seria nada se não fosse a oração dos meus pais, se não fosse a oração da minha avó. Por causa deles, eu estou aqui anunciando a palavra de Deus. Ou seja, a sua oração tem efeito em outras vidas. A sua oração tem efeito para almas. Não importa qual seja a sua função no reino de Deus, contudo que você a exerça para o Pai, e exerça com amor, não com medo da punição divina, mas com amor pelo que o Pai fez um dia por você. Ontem na reunião dos jovens, eu fiz relembrar as palavras do Daniel, uma vez na Umadego, após a Umadego. Um jovem, todo alegre, estava exuberante, anunciando para todo mundo que tinha sido batizado com o Espírito Santo. E aí ele estava alegre, e ele chegou e anunciou ao Daniel Williams, falou: Daniel, eu fui batizado no Espírito Santo. E aquela resposta do Daniel ficou marcada até hoje ao meu coração. Ele fez uma pergunta para o jovem, ele falou: no dia seguinte, você amanheceu com vontade de ler a Santa e Sagrada Escritura? No dia seguinte você amanheceu com vontade de ganhar almas? Porque não se engane, se você simplesmente só foi batizado em línguas estranhas e não gerou em ti uma vontade por almas. E aí eu fiquei me perguntando e me policiei e percebi que muitas vezes pensamos que batismo é apenas falar em línguas estranhas. Mas o verdadeiro batismo do Espírito Santo é aquele que nos leva a ter compaixão por almas. Batismo é apenas um dom à parte, do qual reside também a línguas estranhas. Batismo em línguas estranhas também anuncia também Cristo. Mas acima de tudo, batismo pelo Espírito Santo é quando você se coloca a doer pela alma.
quando você começa a se doer pelas almas, quando você começa a ter amor pela obra, quando todos os dias você amanhece com essa sede incessante, que não pode ser saciada, mas todos os dias você está recorrendo no trono da água da vida e pedindo ao Pai: dai-me alma, senão eu morro, dai-me almas, Senhor, eu preciso de almas, eu preciso mais do Senhor. E essa palavra do Daniel tem ficado até os meus corações, até os dias de hoje. Eu falo ao Senhor: Pai, dai-me almas, coloca em mim essa sede incessante pela Tua palavra, essa sede pelo Teu Evangelho, essa sede pelas santas e sagradas Escrituras. Isso é batismo do Espírito Santo. Quando de repente você se compadece pelas almas, quando de repente a sua vida não é mais a mesma e você não é mais apático às almas, quando de repente você olha para o seu irmão que está do seu lado, no seu trabalho, e enxerga para onde ele está indo, e mais do que depressa você faz alguma coisa para não o permitir ir para o inferno, porque amar o próximo como a si mesmo, esse evangelho, é você ter a capacidade de olhar para as almas perdidas, enxergar que elas estão indo para o inferno, e se pôr à disposição de fazer alguma coisa para arrebatar essa alma do inferno e não permitir que ela vá para aquele lugar. Se doa, se entregue ao amor, peça ao Pai que produza em você este amor, peça ao Pai que produza em você esse constrangimento do Espírito Santo, peça ao Pai que quebrante o seu espírito, quebrante este coração duro, e você comece a chorar pelas almas, e você comece a se doer pelos seus familiares, que ainda não ouviram a palavra de Deus, que ainda não estão aqui na casa do Senhor. A função ainda é grande, a seara é enorme, e não podemos parar por aqui, não podemos desistir. A pandemia assolou a terra, assolou, mas já havia outras doenças que já assolavam a terra. Não é por causa de pandemia, não é por causa de perseguições que vamos parar. O que pode nos separar do amor de Deus? O que pode nos fazer parar? O que pode nos fazer nos encostar e deixar de lado o evangelho da paz? Eu quero que você gere em seu coração este amor. Amor pela alma, constrangimento pela alma. Comece a estudar as santas e sagradas escrituras, lê-las e se devotar a elas, se devotar ao seu Deus, ao seu Senhor. Comece a ler os mandamentos do Senhor e a perceber que o amor do Senhor foi tão grande que te salvou. Não importa de onde você veio, não importa quem você foi, não importa se você já esteve no cárcere, ou mergulhado no mundo das drogas, não importa qual foi o seu passado, o que importa é que hoje você é filho do Rei, e para o lugar da onde você está indo, leve mais gente com você, leve mais almas com você, se compadeça das almas, tenha amor pelo Evangelho. A Martinha, ela disse uma palavra na sexta-feira, ela falou assim, que é incrível, que saímos de todos os cultos de domingos, às vezes falando assim: meu Deus, como o culto foi extraordinário, como o Senhor operou em nosso meio, o Senhor falou, o milagre, o Senhor se apoderou das pessoas e demonstrou o seu amor, e a verdade é que foi só mais um culto de domingo como qualquer outro, porque a verdade é que quando o Senhor realmente se revelar a nós, quando estivermos tão vinculados a Ele, e Ele realmente se demonstrar a nós, o que vai ser culto poderoso, vai ser quando os doentes vierem à frente e serem curados, quando não serão apenas uma ou duas almas, mas várias almas aceitando ao Senhor. Isto é culto poderoso, quando o poder do Senhor se manifesta de tal forma, que constrangeu alguém no nosso meio para vir até a frente e falar: eu reconheço da minha necessidade que eu tenho pelo Pai. Ou quando de repente um manco, ou um cego, ou alguém que está com uma doença, vier à frente e colocarmos as mãos sobre ele e o Senhor curar. Isso é culto de poder, isso é culto que se manifesta Deus, isso é culto que se manifesta o poder do Senhor. Que não venhamos nos enganar,
mas que venhamos nos encher dessa vontade de conhecer o poder do Pai. Porque quando nos enchermos dessa vontade, não apenas não apenas o Daniel, não apenas o irmão William, não apenas o Senhor, vocês, um ou outro, mas quando toda a igreja começar a sentir essa necessidade do poder de Deus, então todos serão tomados em poder, e o Senhor encherá a casa com o poder dele. Atos 2 diz: todos estavam reunidos em um só propósito, em um só coração, no mesmo lugar. Devemos nos reunir na casa do Senhor num só propósito, o de ver a glória do Pai, de ver o poder do Pai, de ouvir a voz do Pai, e assim Ele se manifestará, como em Atos 2, Ele se manifestará em nosso meio. Esta é a palavra que eu tenho para a igreja no dia de hoje. Agradeço a oportunidade também a Deus por ter me dado ela. Amém.